Campina Grande, sexta-feira, 19 de dezembro. Hoje comemora-se o Dia do Atleta Profissional. Nós sabemos que o atletismo é um esporte praticado por muita gente que faz por esporte, mas há também aqueles que são profissionais. Nós temos atletas, inclusive cristãos, que estão muitas vezes subindo ao pódio e ali eles declaram que Deus foi quem os fez vencer e também conquistar mais um título. Portanto, nesse dia do atleta profissional, parabenizamos em especial os cristãos que são atletas e que sabem ser gratos a Deus pelas vitórias conquistadas. Dentro de instantes estaremos trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus e você ainda ouvirá o cantor e pastor de saudosa memória, o pastor Luiz de Carvalho, que esteve muitas vezes visitando Campina Grande, visitando a nossa igreja, e você ouvirá dentro de mais alguns instantes uma belíssima música interpretada pelo cantor de saudosa memória, Luiz de Carvalho. Mas antes, eu quero orar por você que está conosco. Vamos orar. Pai, obrigado por esta oportunidade, quando estamos recebendo a alegria de ter muitos internautas, telespectadores que nos assistem, que nos acompanham através do YouTube, através da TV Master. Abençoe a cada família e fala o nosso coração nessa manhã mais uma vez através da Tua palavra, por este que vos fala. É esta oração que eu te faço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los antes com o cantor e pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho. Como agradecer ao meu Deus o que fez por mim, bênção sem medida, para provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu agradeço a Ti. A Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus glória, pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver pra Ti, Tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim.
epístola de João, capítulo 2, nós vamos ler hoje a nossa reflexão, estudo, meditação, está no capítulo 2 da primeira epístola de João, versículos de 7 ao verso 14. Todos que encontraram, digam amém. E aqueles também que estão nos assistindo em casa, estejam com as suas Bíblias, se possível abertas, porque nós vamos meditar hoje nesse capítulo, parte desse capítulo. Nós vamos ler. Amados, não vos escrevo mandamento novo, sendo mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele que, porém, odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Vamos orar. Pai, nós diante desta escritura pedimos-te que o Senhor abra o nosso entendimento, que nós também possamos estar perceptíveis, que nós estejamos com os nossos corações prontos para receber todo esse embasamento, todo esse ensinamento a despeito do amor. E eu te peço em nome de Jesus, que nós saiamos daqui não como entramos, mas que esta palavra venha transformar a nossa vida para melhor, e nós possamos ser enriquecidos, principalmente quanto à virtude do amor. Essa é a oração que nós te fazemos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Nessa nova série que nós estamos trazendo para os irmãos, eu quero lembrar que hoje nós vamos estar falando sobre um novo mandamento, e parece que esses versículos todos que nós lemos é um tratado sobre o amor. O que você imaginar que João tentou transmitir através desses poucos versículos, eu comparo a um tratado, né, em que nós precisamos de refletir muito sobre essa virtude, né, que é o amor. A análise do estudo que nós vamos fazer hoje, desta série, Andando na Verdade, esta é a série, e vai mexer com aquilo que talvez você aplica isso para quem está lá fora. A questão do aborrecimento, de odiar, ficar enraivecido, ou até mesmo diante de algumas circunstâncias, criar raiz de amargura no seu coração. Aí isso é lá para o povo do mundo que não conhece Jesus. Isso é para o povo lá que não nasceu de novo, que não se tornou ainda uma nova criatura. Mas se fosse escrito somente para aqueles que estão fora da igreja, os que estão fora da igreja, não havia necessidade de João
escrever isso aqui para os irmãos. E se ele escreveu é porque realmente eu e você que está sentado aí, o que estão em casa nos acompanhando, estamos vulneráveis a por alguma fraqueza cometermos tudo o que nós vamos ouvir hoje à noite. Inclusive eu quero dizer uma coisa para vocês. Parece que a coisa acontece mais no seio da família cristã. Esta semana mesmo eu tive uma experiência com a minha esposa. Ela está aí para testemunhar. Houve um momento assim que todo casal tem, né? A gente se aborrece, se choca, fica nervoso. E eu reconheço que eu fui um pouco áspero com ela. Deixei passar aquele tempo. Depois eu disse: olha, eu quero que você me perdoe em nome de Jesus. Me perdoe em nome de Jesus. E graças a Deus que ela me perdoou. E é o pastor da igreja. Então quero com isso dizer para vocês que ninguém se sinta imune, a começar desde que vos fala, que você não precisa de ouvir sobre esse texto, sobre esse tema, um novo mandamento. Repito, se não fosse para minha família, para você que está aqui, não pensemos que seja isso mais para os de fora. Mais do que nunca nós precisamos de, no dia a dia, amar e também perdoar aqueles que nos causam alguma tristeza. O indivíduo, meus irmãos, antes de se converter, pode ser um mau caráter, pode ser um perverso, rancoroso, iracundo. Ele pode ter todos esses substantivos. Mas ao nascer de novo, ao ter uma experiência de novo nascimento, automaticamente ele passa a experimentar algo que muda o seu comportamento, suas atitudes, seus gestos, suas ações. Porque nós ainda não estamos ainda no nível de perfeição. Somos falhos. E como somos falhos? Como nós fraquejamos? Então, para aquelas pessoas que talvez achem que isso não é possível acontecer no meio do povo de Deus, acontece. Paulo teve um momento que discutiu e teve encontrando dificuldade de continuar a viagem com João Marcos, que tinha havido uma decepção no início de uma das viagens missionárias. E Paulo então discutiu e disse: olha, isso não era para acontecer. E depois de passado algum tempo depois, Paulo reconheceu que ele seria útil para o seu trabalho. Então, meus irmãos, o amor que vamos estudar hoje, que vamos trazer como reflexão, como meditação, é o amor ágape. É o amor que a pessoa ama o outro despretensioso de receber alguma bênção, algum benefício. Aí você faz até o seu inimigo, até quem lhe ofende, até os que lhe aborrecem. Esse amor ágape é um amor que você ama a pessoa independente de receber ou de obter algum feedback daquilo que você tem transmitido. Pode ser até o seu inimigo, você vai demonstrar este amor por ele. E só experimenta esse amor aqueles que um dia nasceram de novo, ao ponto de você ter humildade de pedir perdão quando reconhece que errou ou que está fazendo alguma coisa errada. Então a gente passa. Por que isso acontece? Porque a gente passa pelo processo da regeneração, da expiação dos nossos pecados, garantidos e outorgados por Deus. Você experimenta também de passar pelo processo da justificação, da santificação e da comunhão. Paulo nos diz, escrevendo na sua carta aos Romanos 5,5, que esse amor ágape não sou eu que tenho para oferecer a alguém, não é esforço meu, não é de mim, mas é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Paulo diz isso escrevendo aos Romanos capítulo 5, versículo 5, porque o amor de Deus está sendo derramado. O verbo derramar aí é no ação contínua, é o gerúndio. Está aqui a nossa professora para nos ajudar. Me desculpe se eu estiver errado. O gerúndio, quando um verbo é conjugado, é ação contínua. Então a Bíblia, Paulo escrevendo aos Romanos, diz que o Espírito Santo está sendo derramado, o amor de Deus está sendo derramado através do Espírito Santo em nossos corações,
ininterruptamente, para que ninguém tenha desculpa de dizer que diante de alguma situação não teve como pedir perdão ou se reconciliar com alguém que você tenha se entristecido. Então é o Espírito Santo que faz isso, e Paulo afirma isso conforme já citamos. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. Portanto, aquele que anda na luz, que é Jesus, deve andar em amor. Mas não é aquele amor fingido, não é aquele amor hipócrita, não é aquele amor que você está demonstrando sem haver nenhum sentimento no seu coração. Esse amor, meus irmãos, ele precisa ser vivenciado, experimentado. E só quem contempla esse amor, que é inclusive um dos primeiros do fruto do Espírito Santo, é o primeiro fruto do Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi outorgado, para que esse amor se manifeste a glória de Deus em nossas vidas. Agora deixe-me lhe dizer uma coisa. Você pode até já ter se deparado com pessoas que se dizem evangélicas, cristãos, que frequentam a igreja, já são batizados há não sei quantos anos, mas vive ou tem uma vida ou um comportamento que não condiz. Não é uma vez nem duas, mas muitas vezes você já pôde ter se decepcionado com essa pessoa em momentos em que ela era para demonstrar amor e ela não revelou nada. Então eu admito que isso pode até acontecer, e quando acontece, a pessoa, meus irmãos, possivelmente não tenha nascido de novo ainda, ou então não se entristeça com o que eu vou dizer, pode ser que seja joio menos trigo. Eu já me deparei com muitas situações de pessoas, mesmo cristãs, agirem de uma forma assim muito rudimentar, grosseira, mas não tem a humildade, porque se tornam reincidentes de pedir perdão ou de demonstrar amor. Eu já me deparei com muitas decepções com colegas de ministério, pastores, gente, pastores. Eu já tive uma experiência no passado de um pastor que faltou com a verdade para mim, mentiu literalmente, e não teve humildade de vir pedir perdão. Eu ainda conversei até para insinuá-lo, insinuando que ele realmente reconhecesse, e foi uma decepção muito grande. Então, isso é possível acontecer, pastor? É sim. Não pense que isso é impossível acontecer. Então, o novo mandamento que vamos ver aqui, João está mostrando que isso identifica o quanto você tem, eu vou usar aqui o termo, o grau de você ter a possibilidade e a perspectiva de pedir perdão a alguém, ou até de demonstrar amor por aqueles que nos ofendem. É por isso que a gente às vezes vê determinadas pessoas como crentes terem um comportamento até duvidoso, certo? E outra coisa, irmão, o caráter de uma pessoa, que se diz cristão, se manifesta por suas ações, por seus atos, por seus gestos. Se realmente o sujeito ou a pessoa tem realmente ou não uma experiência de ter desfrutado desse amor de Cristo, e ele vai se comportar mais como se fosse das trevas do que se fosse da luz. Sabiam disso? Tem pessoas que, mesmo elas como cristãs ou cristãos, são bons cristãos, excelentes cristãos, estão na igreja, frequentam os trabalhos, mas pelo fato de algumas dessas pessoas nunca terem nascido de novo, elas não podem produzir este amor de perdoar e de amar aqueles que o ofendam. E essa atitude de reconhecer o erro e pedir perdão e se reconciliar é o divisor d'água quanto ao comportamento de alguém que realmente um dia nasceu de novo. Essa pessoa passa a ter um estilo de vida diferente daquele que vivia anteriormente. Então é sobre isso que João vai discorrer aqui nessa introdução rápida, para que a gente possa ir adiante. Então vamos agora aos versículos, que é o que nos interessa. Nesse primeiro versículo, observe que João diz assim: amados, não vos escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo,
Vocês já conhecem, vocês já ouviram isso lá no Velho Testamento: amar a Deus sobre todas as coisas, e etc, etc. Vocês já sabem, estão familiarizados. Senão o mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Devo dizer para os irmãos que quando João falou, não vos dou mandamento novo, um novo mandamento, desculpem, e é um mandamento antigo. Então como é que se pode falar sobre um novo mandamento se a coisa já era antiga? É que João quis dizer o seguinte: o amor de Deus manifesto através do seu Filho Jesus Cristo, que veio morrer por tanto nos amar. João 3,16. Liberalmente, voluntariamente, espontaneamente. Jesus não morreu obrigado, não, ele se doou, foi obediente até a morte e morte de cruz. É isso que nos diz Paulo. Porém, meus irmãos, ele está falando, não, eu vos dou um novo mandamento, e ele diz aqui que é antigo, porque eles já estavam familiarizados com tantas promessas que Deus fizera sobre este amor. Porém agora, Jesus veio em carne e osso, pessoalmente, foi enviado para que ele pudesse demonstrar, através da plenitude do tempo. Gálatas diz isso no capítulo 4, salvo engano, versículo 8, é 12, coisa assim, que Jesus nasceu e veio na plenitude dos tempos, para que esse amor revelado através dele fosse plenamente vivenciado. Jesus, ele veio para realmente, o verbo que se fez carne, demonstrar essa plenitude. Por isso que ele diz, é um novo mandamento, porque Jesus, tudo o que Jesus fez, tudo o que ele disse, tudo o que ele falou, ele antes dava o exemplo de perdoar, de amar. E os cristãos que estão identificados com Cristo, eles têm esse caráter. Esse é o caráter de uma pessoa que se diz cristão. Ele será identificado se está na luz ou nas trevas. Pela resposta, pelo modo de viver do indivíduo, você vai declarar, não vai julgar, mas você vai ver nitidamente pelas atitudes dele, esse camarada ou essa camarada ou essa pessoa não tem nada de crente. Ele está se comportando como se fosse ou como se ainda estivesse nas trevas. É por isso que ele diz isso aqui no versículo que nós estamos vendo: amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes, o verbo que se fez carne. Jesus não veio apenas praticar, mas ele foi o modelo, o exemplo, desse amor de Deus. Eu queria ainda, dentro desse mesmo aspecto, reforçar isso aqui, para que fique bem claro. Desde o princípio, o amor de Deus que tem sido revelado, ele veio revelado e manifestado em toda a sua plenitude, através do seu Filho Jesus Cristo. No Evangelho de São João, capítulo 13, Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 34, olha o que Jesus falou, é muito conhecido esse texto: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Observe que esse novo mandamento foi Jesus que serviu de, eu vou usar aqui um termo que eu não gostaria de usar, Jesus não merece isso, como se fosse um cobaia, porque sofreu todo tipo de impropérios, cuspiram no rosto dele, xingaram, despiram-no, que você imagina o que é você expor suas vergonhas para que todo mundo possa ver. Então Jesus estava ali como se fosse um cobaia. Olha aqui, a que ponto o amor que meu filho teve por vocês chegou, voluntariamente. Então é isso que João está dizendo aqui, um novo mandamento, um novo mandamento que era antigo, porque falava a respeito daquele que haveria de vir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também
vos ameis uns aos outros. Em João capítulo 15, versos 12 e 17, ele enfatiza isso que eu estou dizendo. Ameis uns, ele repete, né? Ele enfatiza: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nessa terceira epístola de João, porque tem a primeira que é que nós estamos estudando, tem a segunda e tem a terceira. Lá no verso 6 da terceira epístola, olha o que é que João, porque parece-nos que todas as três epístolas ele trata sobre a fala dele, o discurso dele é o tratado sobre o amor, sobre o amor. E lá no verso 6 ele diz: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como já ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Esta série que estamos estudando aqui, um novo mandamento, na verdade, a gente está cansado, meus irmãos, de tantas pessoas que se comportam como verdadeiros atores, como um ator de novela, como um ator, um cineasta, porque na hora que elas deveriam dar prova desse amor, elas não têm nenhum argumento, não tem nenhuma lição que a gente possa realmente ver que o amor se manifestou na vida dessa pessoa. Então fique claro isso aqui, por favor, certo? No versículo 8, continuando, João diz: todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. É aquilo que eu falei. Pessoas que podem estar na igreja, imaginando ou pensando que está na luz, mas tem um comportamento, porque não nasceu de novo ainda, como se estivesse em trevas. Todavia vos escrevo um novo mandamento, que é a verdade nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Amém? Essa linguagem de hoje, na linguagem de hoje, esse versículo que eu quis dizer, na linguagem de hoje, diz assim, preste atenção: ainda assim, esse amor é sempre novo e dá resultado para vocês, tal como deu para Cristo. E à medida que obedecemos a este mandamento de amarmos uns aos outros, desaparece a escuridão em vossas vidas, em vossos corações, e brilha nelas a nova luz da vida em Cristo. Jesus passa a brilhar em nossas vidas quando nós exercemos este amor, quando nós praticamos esse amor. O nome dele será ou é glorificado. Enquanto estamos na luz, temos comunhão com Deus, experimentamos a sua graça e passaremos a viver uma vida de santidade na sua presença, desfrutando da intimidade com o Senhor e em especial do seu amor. Como João nos diz também: filhinhos, ameis uns aos outros, mas ameis sem fingimento. No verso 9, ele dando continuidade, ele diz: aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Então João aqui vai discorrer, meus irmãos, a partir de agora ele vai discorrer o seguinte, ele vai ser mais claro sobre essa temática do capítulo que estamos vendo. Se você virar um pouquinho a página, só uma página da mesma epístola, por isso que eu pedi que vocês ficassem com as Bíblias abertas, isso ainda vamos estudar lá na frente, mas ele está tratando exatamente disso que lá na frente ele vai esmiuçar. Espero a sua compreensão, internauta, telespectador da TV Master TV a cabo, canal 20, o motivo pelo qual vamos ficar devendo a conclusão na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Mas antes, eu quero lembrar a todos que quiserem fazer-nos uma visita. A Igreja Evangélica Congregacional do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Você está convidado a participar de um dos nossos cultos, escola dominical às 9 horas,
aos domingos, às 18 horas, culto divino, às terças-feiras, culto de oração, às quintas-feiras, estudo bíblico. Estamos estudando a Epístola de São João. Inclusive, eu quero aproveitar aqui e fazer uma correção. Nos últimos programas eu tenho divulgado que o dia de Natal, dia 25, seria celebrado na quarta-feira, é véspera de Natal. Na quinta-feira é que nós vamos substituir o estudo bíblico sobre a carta de São João e ministraremos ou celebraremos o culto do Natal. Inclusive, tenho divulgado amplamente para que as famílias compareçam, prestigiem esta festa de toda a cristandade. Não perca, portanto. Desejamos a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.